tarde já, né? Primeiro eu queria agradecer a organização, principalmente a Natasha, que acho que ela está lá fora agora, não, está lá no fundo. A gente tem se acompanhado aí ao longo dos anos pelo Grupo de Mulheres na Tecnologia. E a Nath já está cansada até de ver minhas apresentações, mas aí é legal ver um público diferente, que acho que eu vou trazer os dados, na verdade, da minha pesquisa de doutorado. Eu não sou da TI, como a Michelle já apresentou, sou da área de Ciências Sociais, mas eu sempre estudei trabalho e gênero, e aí, na minha pesquisa de doutorado, eu quis, na verdade, fazer uma incursão sobre a participação das mulheres no setor de tecnologia da informação. E aí, meu papel aqui hoje, na verdade, é trazer uns dados que eu rodei num banco de dados que se chama PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, que não sei se vocês conhecem, mas que é um banco de dados oficial do governo, né? É uma pesquisa que é feita nacionalmente, todo ano, só não é feita no ano que tem censo, né? Então, a cada 10 anos é substituída pelo censo. Mas que traz dados muito ricos sobre não só mercado de trabalho, mas sobre posse de bens econômicos, acesso à internet, enfim, tem uma série de coisas que, para a área de TI, são interessantes de buscar. Então, na verdade, minha fala aqui hoje era mais... o título são os gargalos de ingresso e os gargalos de permanência, né? Então, na verdade, eu queria fazer uma reflexão sobre por que a participação das mulheres na área de tecnologia da informação é tão baixa e também por que tem uma saída bastante forte, né? Quer dizer, mesmo as mulheres que acabam ingressando no mercado de trabalho em TI, muitas vezes acabam saindo do mercado muito precocemente, né? Então, vou primeiro falar dos gargalos de ingresso, né? E aí, para falar dos gargalos de ingresso, eu tenho que fazer uma pequena fala, na verdade, que poderia dizer que é mais técnica da minha área, né? Sei que a técnica não é a palavra correta, mas para a gente pensar nas dinâmicas sociais de gênero, né, que acabam produzindo um efeito que a gente que estuda gênero e tecnologia cunhou, quer dizer, acostumou dizer, que é a associação que existe entre masculinidade e tecnologia, né, que é uma construção histórica que tem que ser desnaturalizada, e é uma construção histórica e social, porque, na verdade, a gente, quando olha... E aí os exemplos que elas colocaram na hora do Oscar, né, da Ada e da Grace Hopper, são relevantes para a gente pensar isso, né? O quanto que, na verdade, existiu uma mudança de mentalidade, né, nessa associação que foi construída entre masculinidade e tecnologia. E como que isso se processa, né? Por isso que eu falei que vou falar um pouquinho de uma coisa mais técnica, que é pensar o que é gênero e como que essas dinâmicas sociais se constituem. Porque, na verdade, quando a gente nasce, né, enfim, quando a gente vem ao mundo, a gente é uma pessoa que tem ou um útero ou um pênis, quer dizer, a gente nasce com um aparelho reprodutivo diferente, né? Mas esse aparelho reprodutivo diferente não determina nosso comportamento social, né? O que determina nosso comportamento social, na verdade, é a maneira como a gente é educado a partir daquela corporalidade que marca uma diferença, né? E aí pensar que, desde pequenos, por exemplo, a partir do momento que a pessoa está grávida, vai descobrir primeiro o sexo, né, para montar o enxoval, pensar nas cores do quarto, pensar nos brinquedos que aquele bebê tem que ter. E isso já começa uma determinação sobre os objetos do mundo com os quais essa criança vai passar a se relacionar, né? Então, por exemplo, o azul para os meninos e o rosa para as meninas não é uma coisa que é natural, né? Quer dizer, é uma coisa que a gente construiu dessa maneira, e pensar que no século XIX o rosa era uma coisa que era associada ao universo dos homens, só para a gente pensar como que é uma coisa que foi transformada, né? Mas, mais do que as cores, que pode parecer uma coisa que é mais tranquila, pensar nessa composição dos objetos mundanos, né? Então, dá só os carrinhos, o Lego para os meninos, enquanto dá as bonecas
E uma coisa que eu sempre fico desesperada quando eu vejo é quando dão vassourinha e tábua de passar para as meninas de presente, assim, né? Porque na verdade o que você está ensinando é que a menina tem que, desde criança você está educando a menina a aprender as atividades do espaço do doméstico, né? Eu não estou dizendo que não tenha que aprender, imagina. Não estou dizendo que não tenha que aprender necessariamente, né? Mas que por que não se dá esse tipo de presente, esses mesmos objetos para os meninos também, né? Que deveriam ser educados da mesma forma para cuidar do espaço doméstico e para cuidar das crianças e dos filhos também, né? Quer dizer, desde pequeno, então, você ensina que as meninas que têm que cuidar da criança, porque você dá a boneca, que faz xixi, que tem que trocar a fralda. Agora tem meio que uma sobrinha que está viciada numa boneca que faz cocô, e você tem que ficar trocando a fralda o tempo inteiro, né? E é muito legal, na verdade, porque o priminho dela começou a brincar com a boneca também, né? Então, quer dizer, começou a aprender desde cedo que ele também pode cuidar daquele bebê que futuramente vai nascer. Deixa eu só ver o que eu já falei. Pode passar? Pode passar. O próximo. E aí, só pensar um pouco nisso, né? O quanto que esses papéis sociais de gênero não são só ensinados pela família, né? Então, também não adianta nada a gente ter uma família super progressista que diga menino pode fazer tudo, menina pode fazer tudo. Porque, de repente, vai para a escola e tudo isso vai ser ensinado da outra maneira de novo, né? Então, pensar que a maneira como a gente se torna, né? E aí, para retomar Simone de Beauvoir, que é uma das fundadoras do pensamento feminista, né? A gente não nasce mulher, a gente se torna mulher, e a mesma coisa vale para os homens, né? A gente não nasce homem, a gente se torna homem. Então, é pensar que tem vários espaços de sociabilidade que ajudam a gente a formar a nossa identidade de gênero, né? Então, tem uma série de esferas de influência que educam as meninas e os meninos a se identificarem com determinados papéis sociais. Mas, e aí, o que tudo isso tem a ver com TI, né? Só vou passar para um próximo, antes de entrar nessa... Eu não sei se esse vídeo está carregando, não sei nem se eu linkei ele, mas acho que não, né? Tudo bem. Mas eu vou contar um pouco a história desse... Pode passar para o outro slide, que aí eu conto a história. Vocês estão vendo que é um menininho, né? E aí, essa frase, né, because only girls play with it, ele está, na verdade, super chateado, porque ele é uma criança de 3 anos, e ele queria ganhar um presente de Natal, que era um forninho de fazer cookies. Ele é um menino norte-americano, e ele tinha uma irmã mais velha, de 9 anos, e ele adorava ajudar a irmã e a mãe a cozinharem os cookies, né, que é uma coisa super tradicional da família norte-americana. Só que ele foi para a escola e contou que ele queria ganhar esse forninho e começou a sofrer bullying dos colegas. Porque o forninho... E aí, você pode passar para o próximo? O forninho é isso aqui, né? Quer dizer, é identificado com o universo das meninas, né? Então, só para a gente refletir sobre como esses objetos do cotidiano, esses objetos mundanos, que às vezes a gente nem presta muita atenção, nem percebe a influência que eles podem ter sobre a formação, não só da identidade de gênero, mas sobre uma série de outros comportamentos, né, das crianças e dos jovens, tem uma influência sobre as escolhas do futuro que essas crianças vão fazer, né? Então, o menininho, na verdade, não queria ganhar o forninho, mas estava sofrendo porque ele não queria esse forninho, porque na escola todo mundo estava zoando ele, porque o forninho era coisa de menina, né? E é coisa de menina porque a propaganda e o próprio objeto se constitui como coisa de menina, né? Quer dizer, não existia um forninho azul, não existia um forninho branco, amarelo, né, de outras cores que o menino pudesse comprar e se sentir confortável usando o forninho, né? Então, como que isso passa para a esfera do trabalho, né? Eu ia acrescentar um slide, mas eu acabei esquecendo de colocar. Essa semana, o Ministério da Educação, o MEC, começou a fazer uma propaganda das Olimpíadas de Matemática, né, que vão acontecer. E isso é uma coisa que é muito cara para quando a gente está falando da área de exatas, né? Quer dizer, desde cedo se implica... Desde cedo, não, né? Existe uma construção também social de que os homens têm um raciocínio lógico mais desenvolvido, que têm uma noção espacial melhor, que têm mais força física que as mulheres, enquanto que as mulheres sempre pensam que elas
já nascem com uma habilidade comunicacional melhor, com uma resolução, com mais capacidade de resolver conflitos, com mais atenção a detalhes, quando, na verdade, tudo isso é fruto da maneira como a gente foi educado, né? Quer dizer, para as mulheres desenvolverem mais essas habilidades e para os homens desenvolverem mais aquelas habilidades. O que não quer dizer, né, que isso não possa estar misturado, né? Isso aqui eu estou também trabalhando com tipos ideais, né? Por isso que a gente também consegue ver a entrada de mulheres em profissões que são super masculinizadas e a entrada de homens em ambientes que também são super feminizados, né? Quer dizer, existe esses enfrentamentos, desenvolvimento de habilidades por meio de educação e das esferas de socialização que não são tão reguladas assim, né? Mas, voltando à história do MEC, uma das coisas que a gente sempre pensa quando pensa em TI, em tecnologia e masculinidade, é o quanto, na verdade, existe uma educação que é voltada em associar as áreas de exatas para os meninos e as áreas humanas para as meninas, né? Que acaba criando nichos profissionais também. E aí eu fiquei muito chateada essa semana, porque a propaganda do MEC das Olimpíadas de Matemática era uma chamada com Iberê Camargo, que acho que faz um programa meio Bikman, né, brasileiro, que é uma figura super bacana, eu conheço ele pessoalmente, e é totalmente merecedor de estar numa propaganda dessas, né? Mas era a figura do Iberê, e aí tinha uma chamada do lado assim, professor, né, masculino, inscreva seus alunos, masculino, nas Olimpíadas de Matemática. E o Iberê, um homem do lado, representando como se fosse a figura desse professor, chamando para fazer a inscrição dos alunos nas Olimpíadas de Matemática. E aí eu fiquei, poxa vida, né? A gente tem o Ministério da Educação, né, que deveria estar preocupado com essas questões de inclusão e incentivo de mais meninas participarem e se verem representadas, né? Essa noção de representação é muito importante, né? A gente se vê também representadas em profissões, em carreiras que são tradicionalmente masculinas, né? E eu fiquei pensando, poxa vida, né? Por que não coloca um professor homem e uma professora mulher? E por que essa comunicação não é feita de uma maneira que represente os dois sexos e os dois gêneros e façam com que as meninas se sintam acolhidas e incentivadas a participar, né? E aí queria propor uma reflexão também, né, para a gente pensar. Quando eu falo dessa dimensão da construção histórica, parece que é uma coisa muito abstrata, né, como se eu estivesse inventando que esses papéis de gênero são tão construídos assim, né? Mas vamos pensar num exemplo, né? Quando vocês pensam, por exemplo, numa pessoa que dança balé, qual que é a primeira imagem que vem à cabeça de vocês? Uma mulher, né? Uma menina delicada, usando puff rosa, enfim, que é essa imagem, por exemplo, do Edgar Degas, que desenha, enfim, fez uma série de estudos sobre as bailarinas, né? E aí, para a gente, acho que tem que passar mais um, estava sem o, imagina, para a gente pensar que esse, na verdade, eu esqueci o nome dele, é Benjamin alguma coisa, que é o esposo que fez o Cisne Negro. Isso, da Natalie Portman. Eles se conheceram na filmagem de Cisne Negro e acabaram se casando. Mas eu não queria falar dele, na verdade. Pode ir. Queria falar que, até o início do século XIX, o balé era exclusivamente realizado por homens. As mulheres eram excluídas do balé, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Por que as mulheres eram excluídas? Porque, quando se pensava em balé, se pensava num esforço de vigor físico, né? Quer dizer, você tinha que ter muita força, muita vitalidade para desempenhar aquela dança de maneira satisfatória. E diziam, as mulheres são muito frágeis, elas nunca vão conseguir desenhar balé, desenhar não, né? Dançar balé, ficar na ponta do pé, porque é um negócio que causa muita dor. Né? Então, para a gente pensar o quanto essas coisas mudam, o quanto agora os movimentos do balé, que eram vistos como tradução de vigor, de masculinidade, agora são vistos como traços de feminilidade. Né? Então, pensar também que essas traduções e transformações históricas e ressignificações não estão só nessa esfera da arte, mas também de uma série de outras profissões e carreiras. Né? Entre elas,
a própria matemática e a própria medicina, por exemplo, que era iniciada tradicionalmente dentro do âmbito doméstico, eram realizados exclusivamente por mulheres, por curandeiras, e que começa a se tornar uma profissão masculina no começo do XIX, porque é associada à ciência. Antes não era associada à ciência, né? Era associada à esfera do afeto, dos cuidados, né? A partir do momento que acaba se tornando uma profissão científica, né, que você precisa fazer testes, cálculos, uma série de coisas, é que os homens acabam se apropriando desse terreno, né? Hoje em dia, a medicina é um campo que é metade, mas com criação de nichos. E é disso que eu queria falar para a gente pensar em TI, né? Só para a gente ver que, no Brasil, hoje, o resultado de tudo isso é que, no setor de tecnologia da informação, segundo os dados da PNAD que eu analisei, 20% só das pessoas que atuam no setor de tecnologia da informação são mulheres, né? Então, essas impressões que vocês trouxeram até aqui, né? Sou a única mulher da minha empresa, ou só tem 3 mulheres de 25 da minha empresa, não é uma impressão que é exclusividade de Sorocaba ou de São Paulo, né? Quer dizer, é uma coisa que é generalizada. E também não é só exclusividade do Brasil, né? Porque é uma coisa que é generalizada, ao menos no mundo ocidental, né? Uma preocupação de países centrais, né, como a Inglaterra e a França, por exemplo, tanto que tem uma comissão europeia dentro do guarda-chuva da União Europeia, só dedicada a pensar políticas públicas afirmativas para incentivarem a participação de meninas e de mulheres, quer dizer, meninas, quando eu falo, para participar desde a fase da educação, e de mulheres para participarem do setor de TI, né? Então, eles estão preocupados com isso, realmente, né? E preocupados por quê? Mas por que é um problema não ter mulher na TI, né? Para além da diversidade dentro do setor, é um problema porque é uma profissão, uma carreira, que é uma carreira do futuro, né? Quer dizer, tem toda uma discussão que se faz que, a partir do momento, a partir de uns anos, né, como a gente viu, uma arquiteta que precisa entender minimamente, né, de como mexer num programa que, à primeira vista, antes era super complexo, né, mas que agora tem uma coisa mais visual, mais fácil de se mexer. Mas, se a gente não conseguir se aproximar dessa linguagem da computação, muitas das coisas que a gente faz vão acabar se perdendo, né? E o problema todo, na verdade, é porque é uma carreira que paga bem, né? Dentro da média salarial do Brasil, é isso que a gente tem que olhar também, em que a média de salário está em R$ 1.200, R$ 1.300, é uma carreira que paga bem, que está da média para cima quase sempre, né? Quer dizer, pensar também que excluir mulheres dessa profissão é excluir mulheres de um empoderamento econômico também, né, de ter autonomia econômica, né? E aí esses eram os gargalos do ingresso, né? Quer dizer, toda a socialização que é feita das meninas dentro do universo de humanas e dos meninos dentro da matemática. E aí, só para dar um último exemplo, para não ficar no abstrato também, tem uma pesquisa que foi desenvolvida que é super interessante, que mostrava como que, nos livros didáticos de matemática, por exemplo, uma série dos exemplinhos de exercícios que eram construídos eram, por exemplo, né, para fazer, como que você faz a subtração, e aí tem sempre uma historinha, né? Joãozinho foi no bar comprar 5 balas, deu R$10, enfim, custava 5, quanto sobrou? E aí teve uma pesquisadora que fez uma análise desses cadernos didáticos e mostrou como que a maioria massiva dos exemplos, na verdade, não eram associados a atividades que são tradicionalmente associadas ao universo dos meninos. Então, tinha muito exemplo de futebol, muito exemplo de joguinho de botão, muito exemplo que eram de universo que restringe as meninas de se identificarem com aquela atividade também, né? Então, só para a gente pensar o quanto que isso acaba tendo influência, né, na maneira como a gente é educado. E aí, os gargalos de permanência. Eu não sou muito boa de comunicação, como vocês podem ver, porque isso aqui é um gráfico que não é muito fácil de ler. Mas vou mostrar para vocês. É um negócio de distribuição estatística. Então, é só para a gente ver, esse tracinho preto, que a gente chama de bigode da caixa, é onde fica a média, né?
Então, para a gente olhar aqui, que as mulheres do setor, apesar de serem minoria, têm uma média de escolaridade maior que a dos homens, né? Então, a maioria das mulheres do setor de TI tem o superior completo. Quer dizer, a maioria não, né? A média das mulheres do setor de TI tem pelo menos o superior completo, enquanto os homens, a média, tem o superior incompleto ou equivalente. E aí a gente pode pensar que isso é uma vantagem, né? Falar, não, as mulheres estão mais escolarizadas, então deve estar ganhando melhor. E aí, quando a gente vai olhar, na verdade, não, né? O que só acompanha, na verdade, a tendência geral do mercado de trabalho, não é a exclusividade do setor de TI, né? Mas, para olhar que, quando chega no ensino superior completo, aqui, por exemplo, que é onde as mulheres estão na média, a média de salário das mulheres é menor que a média de salário dos homens. E não só isso. O problema não seria só a média, né? Mas, para além da média, até onde o salário chega, né? Então, enquanto as mulheres... E aí, pensar que isso também é uma pesquisa, é tudo dado da PNAD, e que é autodeclaração. Então, autodeclaração é quanto você fala que você ganha para a pessoa que vai até você, mas que é bastante próximo da realidade da RAIS, que é quando as empresas registram, né? Então, é um universo bastante parecido. Mas é pensar que a declaração que foi dada de maior salário das mulheres na TI era R$12.000. Isso aqui é PNAD de 2009 também, eu não atualizei esse dado. E pensar que o maior salário registrado entre os homens era 20.000. É uma diferença muito grande, né? Quer dizer, tem alguma coisa que está segurando a carreira dessa mulher dentro do setor de TI. E aí, pensar num outro fenômeno, que é o fenômeno da criação de nichos dentro das carreiras, né? E aí, o que eu queria mostrar para vocês, na verdade, é o quanto... Aqui, pensar que esse é o universo dos homens e esse das mulheres, né? Nas entrevistas que eu realizei, eu não trabalhei só com dado estatístico, né? Eu conversei com 60 homens e mulheres durante o período que eu fiz a minha pesquisa de doutorado. Eram entrevistas de longa duração, em profundidade, que eu pedia para reconstruir as trajetórias profissionais e pessoais, né? E uma das coisas que aparecia, e que aparece de maneira muito forte aqui, é o quanto, dentro da TI, né, os 20% das mulheres que estão dentro da TI ficam concentradas, na verdade, na carreira de análise de sistemas, né? São poucas ainda as mulheres que conseguem transpor a barreira da programação, né, que é a chamada área mais hard da TI, e que é a mais associada àquelas características que são associadas ao universo masculino, de raciocínio lógico, enfim, uso da matemática e todas essas coisas. Enfim, para a gente pensar, teve várias histórias que me foram narradas, né? Histórias de meninas, por exemplo, que queriam trabalhar com programação, mas que eram sempre... começavam nas empresas trabalhando com programação, mas que eram sempre depois transformadas em lideranças de equipe, em gerentes de projeto, porque falavam, não, tem que ter uma mulher para conversar com o cliente, para conseguir conciliar os interesses do cliente com os da equipe, né? Quer dizer, jogando de novo naquela chave da habilidade de comunicação, que se imagina que seja uma característica inata das mulheres, né? E aí pensar, só para não me prolongar muito, né? Fica aparecendo, quando a gente fala dos papéis de gênero, né, dos dados estatísticos, que fica uma marca muito forte, como se não houvesse saída para transformar esse cenário. Mas, na verdade, uma coisa que eu gosto sempre de encerrar as palestras, geralmente, e quando também eu estou dentro do público que trabalha com tecnologia da informação, é deixar, na verdade, a outra mensagem, né? Quer dizer, a gente viu que carreiras se transformaram ao longo do tempo, né? Então, é pensar que, se os papéis de gênero são socialmente construídos, isso quer dizer que eles podem ser modificados, né? Quer dizer que ações como essa do dia de hoje, por exemplo, né, estão aqui justamente para disputar esse espaço e mostrar como que as mulheres, sim, programam, têm capacidade de trabalhar no setor de tecnologia da informação, de crescer dentro das carreiras, apesar de todos os gargalos de ingresso e de permanência, mas que também não pode ficar só nesse plano, vamos dizer assim, da iniciativa individual, né? A gente tem que exigir umas coisas também do Estado. Eu acho isso que acho isso muito fundamental.
Pode passar. E aí pensar em, por exemplo, começar a exigir, enfrentar essas propagandas, né? Por exemplo, essa propaganda do MEC. Quando eu vi, eu mandei uma mensagem para o Ministério da Educação. Eu falei que é um absurdo, enfim. Mulher tem direito de representação, tem que estar dentro daquela esfera. Vocês estão repondo. E é uma discussão também que é muito cara à Secretaria de Política para as Mulheres e que você vê que não teve uma comunicação interna, né? Quer dizer, é uma meta do ano, que foi, inclusive, um tratado que o governo brasileiro assinou com a ONU, de incentivar mulheres a participarem de carreiras nas ciências exatas, né? Então, quer dizer, se existe essa preocupação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, por que o MEC também não está olhando para isso, né? A gente tem que puxar a orelha deles e começar também a olhar para esses currículos, né? E pensar também em políticas de sensibilização dos agentes, né? Quer dizer, não é só a esfera familiar, como eu disse, que ajuda na formação da identidade de gênero, que acaba resvalando na escolha da carreira, mas também a própria escola, né? Então, sensibilizar esses agentes da educação também para as questões de gênero, né? E, para além disso, sensibilizar também as empresas para a questão de gênero, né? Quer dizer, e acho que isso é fundamental para a gente pensar nos gargalos de permanência, né? Porque eu falei muito da desigualdade salarial, da criação de nichos, mas uma coisa que aparecia muito nas falas das minhas entrevistadas era o processo de discriminação que muitas vezes elas sofriam, né? Ainda que de maneira muito sutil, né? Mas que acabava causando muito sofrimento para elas, né? Então, desde assédio sexual, que é uma coisa mais direta, mas também assédio moral. E assédio moral que eu falo é essa coisa de duvidar da capacidade da mulher ser mais técnica, quer dizer, né? Duvido que você, tipo, nem passa a tarefa para a menina porque acho que ela não é capaz de programar naquela linguagem, ou que vai acabar atrapalhando, então acaba puxando para si, né? E, além disso, acho que é uma coisa mais para universalizar, né? Porque uma outra coisa que me foi narrada é porque a maneira como também a organização empresarial do setor é feita no Brasil, quer dizer, uma maioria, mais de 90% das empresas de TI no Brasil são pequenas e microempresas, né? Quer dizer, com até 30 funcionários, para a gente ter uma noção também de como essa organização empresarial influencia e impacta a carreira das mulheres em específico. Por que eu estou falando isso? Já estou encerrando. Porque quando a gente trabalha com um mercado empresarial tão pulverizado assim, existe também uma disputa por concorrência, né? Quer dizer, você precisa ganhar a maioria dos projetos possíveis para conseguir fazer com que a empresa sobreviva, né? Ter dinheiro em caixa para pagar os funcionários, enfim. E como que isso é organizado, né? Você vai prometer para o cliente as maiores facilidades do mundo, né? Quer dizer, um preço menor possível que você consiga negociar, e o menor tempo possível também, né? E muitas vezes você também, enquanto está prospectando um cliente, acaba prospectando outro e outro, e a hora que vê, está numa profusão de projetos que não consegue dar conta, né? O que faz com que as jornadas de trabalho no setor sejam muito exaustivas, né? Quer dizer, não foi uma, não foi duas, não foi 3 pessoas, acho que as 60 pessoas que eu entrevistei me diziam isso, que pelo menos a cada 2 meses passavam pelo menos 2 dias, 24 horas, 48 horas para fechar um projeto, que trabalhavam fim de semana, trabalhavam à noite, enfim, que tinham uma exigência de mobilidade muito grande também, né, ter que atender cliente no bairro X, na cidade Y, ter que ficar se deslocando dentro do território da cidade, o que, para as cidades maiores, como São Paulo, que foi o caso que eu acabei investigando, causa um problema ainda maior, né? Quer dizer, o estresse do trânsito, do deslocamento. E como trabalha, às vezes, com clientes que são localizados em outros países, também tem a coisa de ter que acordar de madrugada para fazer o Skype, o Hangout com toda a equipe presente, e vai se estendendo essas jornadas de trabalho, né? Então, pensar que, muitas vezes, também a flexibilidade que é vendida do setor, problematizar um pouco essa chave, né? Que você fala, mas um setor flexível, que as mulheres
pela conciliação que tem que fazer, né, pela exigência do papel social que é associado das mulheres terem que cuidar da família e dos filhos e da casa, se vende muito isso, né? Mas é um setor flexível que você pode organizar seu trabalho da maneira como você bem quiser, mas que, na verdade, só serve para estender ainda mais a jornada, né? Quer dizer, você não para de trabalhar nunca, né? Teve histórias de mulheres, por exemplo, que foram também escolheram trabalhar em home office para ficar junto com os filhos, mas que também não tinham seu espaço respeitado, que é uma experiência muito diferente de quando os homens fazem home office, né? Porque se reconhece aquilo como um trabalho, né? Enquanto as mulheres foram escolher fazer o trabalho dentro de casa, muitas vezes isso é visto como desconfiança, né? Como acho que ela já foi que deu o testemunho de que, né, a vizinha bate na porta, parece que ninguém está nem aí, porque você está em casa, porque escolheu cuidar dos filhos, então acaba reificando também o papel da mulher dentro do espaço doméstico, né? Não sou só eu que estou falando, é uma série de pesquisas que foram feitas ao redor do mundo. Então, tem um centro de pesquisas no Canadá que é dedicado a estudar só isso, né? Trabalho e família, conciliação de papéis. Enfim, para encerrar, é pensar nessas medidas para transformar esse imaginário na sociedade de uma maneira geral, né? É pensar que tanto homens quanto mulheres, né, quando decidem ter filhos, deveriam ter acesso à licença parental, né? Quer dizer, cuidado dos filhos não é exclusivo das mulheres. Apesar das mulheres terem que amamentar, né, que é uma coisa que é da nossa natureza biológica, o cuidado das crianças não deveria ser de exclusividade das mulheres, né? Minha prima, por exemplo, que mora no Canadá, que tem essa política, né, de dividir, os primeiros eles têm 1 ano de licença, que pode ser dividido entre homens e mulheres. E aí, os primeiros 6 meses ela ficou com a filha e os últimos 6 meses ele ficou com a filha, né? Então, saiu do trabalho nesses últimos 6 meses para cuidar da criança, enquanto minha prima retomou a carreira, né? Então, e não é que ela tenha que retomar também, mas estou dizendo que tem que existir uma estrutura mínima para existir a possibilidade de escolha, né? Que muitas vezes não é colocada. E aí pensar também no fortalecimento de políticas voltadas para as crianças. E falo para as crianças porque, quando a gente fala para as mulheres, a gente reifica de novo, né? Falar como se fosse obrigação da mulher ter que cuidar dos filhos até eles saírem de casa, quando, na verdade, deveria ser uma obrigação compartilhada, né? E equitativa, uma tarefa equitativa também. Então, pensar o papel que o Estado não cumpre, né? Que é ter creche universal para todo mundo, escola universal para todo mundo, para esse cuidado da criança também ser compartilhado, né? Com o Estado. E aí, por fim, também pensar que o Estado também deixa muito a desejar nessa fiscalização, né, de excesso de jornada, que está se tornando cada vez mais naturalizada, né? Parece que, se você não trabalha 18 horas por dia, 12 horas por dia, que 12 horas por dia virou padrão, né? Uma coisa que ninguém mais trabalha 8 horas por dia. Você está, na verdade, cancelando essa série de coisas aqui atrás, né? Invalidando também a participação dentro do cenário que a gente está, que não foi transformado, em que os papéis de gênero tradicionais fazem com que as mulheres ainda sejam os agentes que ficam, né, acumulam a dupla jornada, a tripla jornada, acabam expulsando também elas muito cedo do mercado de trabalho, né? E, se não expulsando, fazendo com que elas estacionem, né, e não cheguem nos 20 mil, fiquem nos 12, porque o próprio, seja pelas próprias escolhas que ela faz dentro dessa estrutura que está determinada, seja pela própria mentalidade também social que é colocada, acabam pensando que também ela não conseguiria, depois, a partir do momento que tem o filho, conciliar a carreira de uma maneira como um homem conseguiria, né, de estar disponível 24 horas. Né? Porque é isso que se coloca no fim das contas. Né? Sempre que uma mulher tem um filho, olha-se para ela como se ela não tivesse possibilidade de estar disponível 24 horas, enquanto que os homens olham-se automaticamente como se sempre tivesse essa possibilidade. Né? Então, é pensar como a gente transformar tudo isso, seja no nosso cotidiano, a gente enquanto agentes, mas seja também cobrando iniciativas maiores. Enfim, podia ficar falando aqui um tempão, mas acho que estourei o tempo também. Então, obrigada, era isso.